A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro. Nós estamos aqui na Logos, Ensino Superior de Teologia, tratando da disciplina Introdução à Bíblia. Introdução à Bíblia é também a bibliologia, a gente estuda a bibliologia, que é o ramo da teologia sistemática. Mas nós estamos agora na aula dupla 8. Ela se refere à aula 15 e 16. Estamos na primeira parte da aula 15 e aula dupla 8. É a segunda parte do encontro, né? Vocês sabem que o encontro no sistema presencial são 2 aulas, depois um intervalo, depois mais 2 aulas. Então isso é um encontro. Mas vamos lá. Nós estamos tratando acerca do papel do Espírito Santo. Então, nós vamos tratar nessa aula dupla acerca do papel do Espírito Santo. Então, é fundamental o papel do Espírito Santo. Por que, professor, o senhor deixou praticamente para o final, né? Estudar acerca ou introduzir a questão do Espírito Santo? É que nós temos que, na verdade, considerar que o Espírito Santo é, sem dúvida, o elemento mais importante no que concerne a compreensão e ao próprio estudo da Bíblia. Nós não deixamos para o fim porque ele é o menos importante. Pelo contrário, ele é o mais importante. Então é importante destacar nessa aula dupla como que nós consideramos que o Espírito Santo ele é fundamental para a compreensão ou a interpretação, né? Interpretação no conceito da teologia é dado o nome hermenêutica, né? Então, para se compreender a Bíblia, precisa-se da atuação do Espírito Santo, que está atuante nos dias de hoje. Vamos lembrar a revelação de Deus. Nós estamos já falamos sobre isso, né? Que a revelação de Deus é dividida em dois tipos ou 2 partes, conforme a teologia, que é a revelação universal ou geral, né? E a revelação particular ou revelação especial. E dentro disso, nós até já estudamos a questão da preservação, do poder e da credibilidade da revelação. Vamos então, porque esse é um assunto bem longo, né? E agora nós não vamos ficar voltando na questão da revelação. Nós já falamos sobre isso. Nós queremos focar agora a questão do papel do Espírito Santo. Mas, por outro lado, nós também teremos que voltar atrás em alguns pontos que nós já analisamos, nós já estudamos. Porque a verdade, irmãos, é que não existe na Bíblia uma proposta de assuntos separados, né? Todos os assuntos da Bíblia, todas as doutrinas, todos os temas da Bíblia são interligados. Quer dizer, um se relaciona com o outro, né? Não dá para pensar no papel do Espírito Santo sem considerar a questão da revelação, sem considerar a questão da salvação, né, que seria a soteriologia, o estudo da salvação, sem considerar a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, que nós estudamos em Cristologia, doutrina de Cristo. Então tudo é interligado. Conforme está aí no slide, é o último tópico. Não por ser o menos importante, é o contrário. Esse tópico é o mais importante da nossa relação com a Bíblia. Utilizaremos, além de fascículo, os livros e fascículos complementares. É só para lembrar você, cabe a você
ler tudo e harmonizar. Lembramos que esse é um curso EAD, né? Então ele é à distância. Se ele é à distância, então precisa-se que você estude em casa. Não haverá possibilidade de você fazer esse curso só ouvindo, né, os avas e pensando assim, não, eu vou ver, eu vou só ouvir e é o suficiente. Não. Você precisa de ler, você precisa de estudar, você precisa de pesquisar, você precisa de se empenhar nesses estudos. Grandes historiadores que participaram da formação do cânon, como nós já explicamos o que é cânon, sustentavam que a canonização da Bíblia, de ambos, o Antigo e o Novo Testamento, que são as duas partes da Bíblia, é o produto não de seres humanos, mas da obra do Espírito Santo, o qual produziu os livros bíblicos. Definitivamente, leia aí no slide, definitivamente então, a canonicidade se baseou não em decisões humanas, mas na inspiração divina. A autoridade intrínseca reconhecida procede à canonicidade, ou seja, se existe autoridade na Bíblia, é porque foi o Espírito Santo que inspirou esses homens, ou que falou através desses homens, da maneira que você considerar o que é inspiração, certo? É importante considerar que, se a Bíblia tem autoridade, é exatamente porque a Bíblia é a palavra de Deus. E sendo ela a palavra de Deus, ela é Deus falando conosco. A inspiração é afirmada entre igreja cristã e comunidade judaica, através dos tempos, que reconhecem um relacionamento inegável do Espírito Santo na seleção dos livros canônicos, tendo-os como divinamente inspirados por Deus, da qual sua autoridade deriva. A igreja não determinou o cânon. Quem determinou o cânon foi o próprio Espírito Santo que o inspirou. Então, isso é um ponto fundamental que nós temos que relembrar. Os livros canônicos, porque existiam muitos livros, nós já falamos disso, existiam muitos livros que foram escritos, tanto no tempo do Velho Testamento em Israel, como no tempo do Novo Testamento, e por pessoas que serviam a Deus, por profetas, por homens de Deus, escreveram livros, assim como nos dias de hoje. Hoje muita gente escreve livros e são bons livros, e eles falam de Deus, e às vezes são até Deus que quis que escrevesse aqueles livros, só que os livros reconhecidos pela igreja como os livros canônicos, eles foram especiais, eles tiveram um aspecto diferente dos livros que nós temos hoje, ou mesmo que tiveram no passado, seja lá no tempo do Velho Testamento, seja nos dias atuais. Então, quem é que construiu a Bíblia? O Espírito Santo, ou seja, Deus, não foi o homem. O homem só reconheceu o que Deus fez, porque é a palavra dele. Essa é uma base de fé que nós temos e que nós construímos a ideia da canonicidade da Bíblia. Veja aí esse novo slide. Os cristãos apenas o reconhecem, o discernindo, eram pela sua própria iluminação, os habitando a formação do compêndio do cânon, e somos convencidos da sua veracidade e identidade, sendo Deus a causa primária das Escrituras, que seu conteúdo está em conformidade com o quê? Com a sua pessoa, propósito e obra. Veja, todos os livros que são considerados canônicos têm que estar de acordo com quem é Deus, porque se é a palavra de Deus, então tem que estar de acordo com ele. Não pode ter um livro que mente, não pode ter um livro que muda, não pode ter um livro que não demonstra a autoridade de Deus.
ou seja, em conformidade com a pessoa de Deus, quem Deus é, com o propósito dele, o plano dele, né? Então a Bíblia tem um propósito, que é o plano de Deus, é a missão de Deus, aquilo que a gente chama o Missio Dei, que é buscar o perdido e levar a ser salvo. A Bíblia tem um propósito de salvar o homem. E a sua obra, que sem dúvida é a obra remidora que o Senhor Jesus Cristo completou com a sua vinda, a sua morte e a sua ressurreição. Então nós temos que considerar esses aspectos, sempre, claro, focando na pessoa do Espírito Santo. É sua autorrevelação que é a canonicidade, mas ela está enraizada na inspiração. Sem considerar que a Bíblia é inspirada, ela não é a palavra de Deus. Veja, a teologia liberal quer dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, e não que ela é a palavra de Deus. E nós que somos de origem reformadas afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Os pentecostais acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém, como a teologia liberal quer afirmar. Então tudo é inspirado. Agora, o que é tudo? Aí sim, aí entra uma grande discussão entre nós. O que é tudo? Porque aí vai entrar aquele aspecto que nós já falamos até na aula dupla passada, que é o código da Bíblia. Quer dizer, qual que é o código da Bíblia? Qual é o nível de simbologia que Deus se revela? Bom, aí já é um outro aspecto. Apenas os livros inspirados são palavra de Deus. E escritura sagrada. Apenas livros inspirados são considerados pela igreja canônicos. É o cânon, né? Os livros inspirados por Deus, que são esses, que são 66 livros que nós temos, né? Os 39 do Velho e os 27 do Novo Testamento. Eu sei que a divisão judaica muda um pouco isso no Velho Testamento, né? Para 24 livros. Mas nós fizemos uma divisão maior, né? Consideramos mais os aspectos que eles uniram, mas isso nós já comentamos. Bom, então vamos terminando essa primeira parte do papel do Espírito Santo com relação às Escrituras, e eu queria que você pudesse depois até dar uma parada, talvez ouvir de novo, né? Cada um dos avas você pode ouvir 1, 2, 3 vezes, quantas vezes achar necessário, para poder entender, né? De repente parar para ler o que está escrito, porque você achou que foi rápido demais, né? É só parar e ver, né, com calma. Então, fica aí para você essa primeira parte, e na segunda parte nós continuamos falando sobre o papel do Espírito Santo na formação, na construção daquilo que é a palavra de Deus, que nós chamamos de Bíblia, né? Nós que demos esse nome, né? Bíblia, que significa em grego os livros, né? Então vamos depois continuar falando sobre o papel do Espírito Santo. Deus abençoe e até a próxima parte. Exaltado, Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu.